Salve aquaristas, beleza? Aqui Renato Ribeiro do perfil Delta Aquarismo e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o acarabandeira, Pterophyllum scalari. Se você chegou aqui agora e não conhece nosso conteúdo, dá uma olhada nos vídeos, se você gostar, e se inscreva no canal, ative as notificações para ser um dos primeiros a receber nosso conteúdo. E galera, sobre o acarabandeira a gente vai falar bastante coisa, curiosidades, um pouquinho da minha experiência. Aguarda só a vinheta aí que na volta a gente conta tudinho para vocês. Pessoal, o acarabandeira, né? Eu vou até evitar de falar o nome dele científico, que é um pouco complicado, mas vou deixar em algum lugar aqui embaixo. É um ciclídeo sul-americano, ele é proveniente dos rios amazônicos, né? Apesar de que muitos dos peixes amazônicos hoje são distribuídos não só pelo Brasil, mas pelo mundo. Eles se adaptados a outras realidades, a outros países, a outros rios. E é um peixe muito legal e muito popular, como eu já disse. Muita gente cria, muita gente já criou. Ele é um ciclídeo sul-americano médio ali. O que a gente consegue aí na leitura é encontrar que ele chega a 15, a 16 centímetros. Eu, particularmente, eu já vi um que eu acredito que era maior do que isso. Maior do que o que eles relatam em fichas técnicas, em artigos. Porque eu lembro perfeitamente, tem algum tempo, foi numa loja aqui de Brasília, ele era um daquele indivíduo mais selvagem, né, com a cara de selvagem, aquele padrão das listras, e ele era praticamente o tamanho da minha mão. Minha mão, meu palmo, tem 20 centímetros. Então era um indivíduo muito grande, assim. Então essa questão de tamanho também varia, né? Às vezes um indivíduo é selvagem e já foi capturado grande, provavelmente ele vai ser maior do que um menor que você pegue e leve para dentro do seu aquário, né? Ele tolera um pH de 5,6 ali até 7,4. Muita gente fala, Renato, os rios amazônicos são ácidos, não são ácidos? Realmente, na parte do Brasil aqui, acredito que todos eles sejam ácidos. Algumas partes mais ácidas, outras partes menos ácidas. Onde os bandeiras vivem aqui não é tão ácido como, por exemplo, onde costuma se encontrar os neons. Os neons é de água mais ácida e onde há uma renovação muito maior. O que acontece é que assim, os mesmos peixes que ocorrem aqui, às vezes ocorrem no Peru. Por exemplo, o Peru tem uma área mais montanhosa, onde passam alguns dos rios amazônicos, e nesses locais o pH é 7,4. Eu não sei se devido a minério, o que é, mas existe sim. Então quando a gente compra um peixe amazônico, a gente tem que se preocupar com o quê? E manter em pH ácido, a não ser que você pegue um indivíduo importado, que seja de uma área de um pH diferenciado. Mas a princípio, comprou peixe amazônico, tetra, por mais que eles sejam resistentes e tudo, tente manter num pH mais ácido. Como eu disse, o ideal dele já não é tão ácido como um 6,4, 6,2. Em aquário o ideal é ali por volta de 6,8, bem pertinho de 7, então é um peixe tranquilinho de se manter, um peixe muito popular. O pH dele, como eu falei, tem uma faixa muito grande. Isso que acaba que faz com que esses peixes amazônicos consigam se estabelecer em outros lugares, até fora do Brasil. Já existe criação. Existe, inclusive, aqui no Brasil, existe criação dele para consumo. Por incrível que pareça, para mim parece ser um peixe muito magrinho, né? Meio complicado de se imaginar comendo uma acarabandeira. Mas existe sim, existe artigos sobre criação para alimentação, porque eu já li alguma coisa ou outra, às vezes a gente não entende todos os termos, a gente tem uma certa dificuldade, mas é fato que isso existe, assim, já para mim é uma surpresa muito grande. Galera, na alimentação ele é um peixe muito tranquilo, ele é o verdadeiro onívoro, ele vai comer desde suas plantas até seus neons. Brincadeira, assim, os bandeiras eles são conhecidos realmente por comer neons, mas é toda uma situação. Você tem que comprar neons grandes, ou ter os neons já há algum tempo e depois inserir os bandeiras pequenininhos, porque eles vão crescer juntos. Os neons eles crescem bastante, eles não ficam do tamanho que a gente pega na loja, né? E pode acontecer sim dele acabar perdendo os neons, principalmente os neons menores, galera. Mas ele é bem tranquilo na alimentação, ele pode acabar comendo suas plantas, como eu falei, mas também é uma brincadeira. Talvez coma, talvez não. Eu já tive essa experiência ruim. Por exemplo, o higrófila eles adoram, eles quando eles mordem a planta, eles fazem um corte, quase que um corte reto assim, ó, meio curvado,
que é tipo, a planta fica toda picotada. Pode acontecer e pode não acontecer. Comigo eu tinha alguns bandeiras, tava tudo tranquilo no meu aquário, comprei mais um. E esse indivíduo, justamente aquele mais selvagem, né? Aquele listrado, aquele prateado com listras pretas. E esse indivíduo eu percebi que ele comia minhas plantas. Só que até aí tudo bem, porque, pô, é só um peixe. Só que todos os outros passaram a imitar o comportamento. Aí, cara, minhas plantas foram pro beleléu rapidinho. Fiquei praticamente sem plantas. Eu tive que optar por outras plantas mais grossas. Acabei desistindo do acará bandeira nessa época. Fui pra partir para ciclídeos um pouco maiores, já que eu não ia poder ter plantas mesmo. E, galera, o dimorfismo sexual desse peixe não é muito evidente, a não ser quando ele seja um adulto ali. Talvez você consiga perceber pelo calo que ele tem na cabeça, que normalmente só o macho tem esse calo. Talvez alguma outra característica ali, um ventre mais arredondado, que isso é comum nas fêmeas. O tamanho, se eles tiverem tamanho adulto, assim, máximo, provavelmente a fêmea vai ser um pouco menor. Uma forma muito simples assim de identificar, simples entre aspas, né? É quando forma-se o casal, porque aí você consegue saber ali quem é quem. É uma das formas mais fáceis, mas a gente sabe que não é tão fácil formar um casal. Ele é um peixe assim, de crescimento não muito rápido, ele fica aos 12 meses aproximadamente, ele já está pronto para desovar, mesmo não estando no tamanho máximo, porque ele continua crescendo ao longo dos anos. E aos 12 meses ali, na verdade, imagino eu ali que dos 8 aos 12 meses ali, vão haver muitas brigas, é quando eles estão jovens, né, e estão naquela disputa para ver quem é o mais forte, para ver quem vai ficar com a fêmea do aquário ou com as fêmeas. Lembrando que as fêmeas normalmente são muito poucas, eu não sei o motivo, não sei se elas são mais frágeis, o que acontece, mas quando a gente compra numa loja, provavelmente vai vir sempre mais machos. Os meus 4 que eu tenho aqui nesse aquário, eu suspeito que sejam 4 machos, por incrível que pareça. Mas a gente vai esperando crescer aí. Um aqui, inclusive, já tem até calo, por incrível que pareça, mesmo pequenininho, eles são pequenos peixes ainda. E galera, a reprodução dele é bem similar da maioria dos ciclídeos. Eles colocam ovos adesivos, a fêmea coloca, o macho fertiliza ali, passando aquela parte de baixo do corpo dele por cima dos ovos. Fertilizou, proteção total aí. Eu não consigo precisar quantos dias ali até os peixes apresentarem nado livre, mas vai depender de uma série de situações, inclusive a temperatura. Quanto mais alta, mais rápido esse processo. Falando da temperatura para o peixe, o ideal ali é uma temperatura próxima a 28, 30 graus. Pode manter até 32. Eu já fiz isso uma época que eu já estava sem plantas por conta de doença. Mantive por muito tempo com 32 graus. Tem um lado ruim disso. Sempre tem um lado ruim, né? Que seu peixe ele vai crescer mais rápido, vai ficar com mais disposição para brigar, ele vai querer comer muito mais. É complicado porque ele vai viver menos. É como se você estivesse acelerando ele. Na verdade é exatamente isso que acontece. A gente acelera o metabolismo dele porque ele depende totalmente da temperatura do ambiente para todos os seus processos fisiológicos. Ou seja, quanto mais quente, tudo vai acontecer de uma forma mais rápida ali. Ele vai querer brigar mais, vai querer comer mais, vai crescer mais rápido. Só que ele vai envelhecer mais rápido. Então, assim, o ideal ali, 28, 30 graus, já está muito bom. Você vai também se ver livre de doenças como ictio nessas temperaturas aí, que já é um adianto muito grande. E falando um pouquinho da minha experiência pessoal, é um peixe que eu gostei muito de criar. Eu falo para todo mundo, é um dos meus favoritos também. Apesar de que a gente só fala dos peixes que eu gosto mais aqui, esse realmente é um dos meus peixes favoritos. Eles não são muito exigentes quanto a parâmetro. É aquele cuidado que temos que ter com todos os peixes. A gente não pode deixar nosso aquário ter variações de temperatura, nem nada disso. Mas assim, peixe muito bacana, muito bonito. Eu sou fã desse nado deles. Uma pena que não dá para manter ele com ciclídeos mais corpulentos, digamos assim. Com severo, que também é mais herbívoro, com temporalis, por exemplo, porque ele já fica um pouquinho complicado. Eles são frágeis. Infelizmente, as aquelas bandeiras são muito frágeis, assim. Pelo nado e formato do corpo, a gente percebe que ele não tem a robustez, não tem a força de um peixe maior. E um peixe maior, se der um susto, assim, pode acabar machucando ele, uma mordida ali, vai machucar feio. Gostei muito do peixe, gostaria de ter mais experiências com eles. Esses aqui talvez saiam, porque eu não estou muito feliz, porque já estão apresentando
aquele comportamento de querer comer plantas. Já tem uma planta picotadinha aqui, inclusive uma higrófila, que é o que eu sei que é uma das que eles mais gostam. E meu aquário está bem plantado, então eu não quero que acabe isso aqui. De qualquer forma, eu vou trazer outros peixes, eu vou mostrar para vocês sempre o desenvolvimento deles. Se eu chegar a tirar, provavelmente eu vou substituir por cribenses, outros peixes. Eu já entrei em contato hoje com um lojista, com a Kawa Fish, inclusive, aqui de Brasília, para ver se está tendo cribenses lá. Ele falou que tem, está num preço bom. Devo ir lá buscar ainda hoje. E galera, se você assistiu até o final, fica meu agradecimento aí. Ative as notificações lá embaixo. Se você puder, se você gosta do nosso conteúdo, se você não gosta também, pode dar o dislike, mas eu peço por favor que você comente o que você gostaria que melhorasse, que a gente está buscando melhorar, a gente está buscando trazer um material rico para vocês. Tô lendo bastante, como sempre, eu sempre gostei muito de ler sobre aquarismo, de ter experiências práticas, que eu acho que às vezes é até mais importante do que a leitura. Mas assim, é tudo, galera, isso aqui é tudo para vocês, a gente tem que trazer o melhor para vocês. Então, galera, muito obrigado a todos. Valeu!